abrir nossas Bíblias, irmãos, em Romanos, capítulo 8. Hoje à noite nós queremos dar continuidade ao tema que nós temos estudado em nossas reuniões, reforma espiritual. No domingo passado nós falamos acerca de algumas causas do esgotamento espiritual. E hoje pela manhã nós iniciamos o outro lado da história, o outro lado dessa moeda, que é desenvolvendo o dom da perseverança. Nós identificamos algumas razões que têm às vezes nos levado ao desânimo, ao esfriamento espiritual, e após isso então nós queremos olhar algumas bases da palavra de Deus, porque nós devemos desenvolver o dom da perseverança. Uma das virtudes espirituais para a nossa sobrevivência é a perseverança. A perseverança é um dom de Deus e fruto da salvação. Somente aqueles que foram transformados são capazes de perseverarem até o fim. Perseverar é uma das formas de testemunharmos para este mundo e de anunciar que não concordamos com a sua proposta de vida. É através da perseverança que a nossa fé é aperfeiçoada. É pela perseverança que nos preparamos para dias difíceis. Deus ordena que perseveremos e Ele mesmo provê a perseverança em nossos corações. A Bíblia diz que Ele trabalha para aqueles que nele esperam. Portanto, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O dom da perseverança é tão importante, irmãos, para o nosso crescimento e, acima de tudo, a nossa sobrevivência espiritual. Nós vamos olhar o capítulo 8 de Romanos, que é um dos mais conhecidos dessa carta do apóstolo Paulo, para, a partir desse capítulo, destacarmos algumas razões porque devemos perseverar na vida cristã. Nós vamos destacar algumas dessas razões hoje à noite, passando por vários versículos desse texto. A primeira razão que nós queremos destacar, porque devemos perseverar, é porque Deus nos livrou de três coisas importantes que eu quero apresentar para vocês. Primeiro, da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado. Vamos olhar cada um desses pontos. Deus nos livrou da condenação do pecado. Romanos 8, versos 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nós temos no capítulo 8 de Romanos uma garantia que o próprio Deus nos dá da segurança da salvação. A salvação é um dom de Deus. A salvação, ela é gratuita, ela é graciosa, ela é um presente de Deus. Você não consegue ganhar a salvação, você não conquista a salvação, você não merece a salvação da sua alma. É algo que Deus então providenciou por meio da morte do seu Filho Jesus Cristo. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então você deve ser grato a Deus, você deve perseverar nessa caminhada cristã, porque Deus tem tido um plano especial na sua vida e Ele tem te livrado daquilo que é o mais importante aqui, primeiramente, da condenação do pecado. Não há mais nenhuma condenação, o verso 1 nos garante isso, para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o pecado que eu cometo, e a nossa desobediência no dia a dia, e as nossas fraquezas, e as nossas quedas, esses pecados terão outras consequências que nós vamos ver mais adiante, mas eles nada têm a ver com condenação, porque o nosso débito diante de Deus, ele foi quitado. O Senhor Jesus pagou a nossa conta. Você agora tem uma nova posição
diante de Deus, você é filho de Deus. Aquele que depositou a sua confiança em Jesus Cristo, ele não é somente filho, mas ele é herdeiro de todas as promessas que Deus faz na sua palavra, dizem respeito a você, ao povo de Deus, à igreja de Deus, no que diz respeito a uma vida futura. Então, você deve gozar dessa paz. Não há mais nenhuma condenação. E essa salvação não depende do seu sentimento, não depende do que você faça ou deixe de fazer. Você tem uma nova posição diante de Deus. Jesus te livrou da condenação do pecado. Segundo lugar, versos 5 a 7, ele te livrou do poder do pecado. Veja, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode testar. Então Paulo começa aqui a falar de uma luta espiritual. Então ele já deixou de lado a sua salvação, então você já foi justificado, e agora está falando da sua luta no dia a dia. Você não é mais escravo do pecado. Você não está mais debaixo do poder do pecado. Você foi livre. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz: para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Então em Cristo você é livre. Você é livre para amar a Deus. Você é livre para servir a Deus, para temer a Deus, para obedecer a Deus, para ter uma vida de consagração a Deus. Você é livre. Você não é mais obrigado a praticar certos atos de pecado, porque ele te livrou do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida. Mas é possível que em algum momento da sua caminhada, você, assim como eu, cogitemos das coisas da carne. Então há duas opções durante agora a nossa caminhada, quando Paulo fala do poder do pecado. Tem o que ele chama de carne, e o outro lado ele chama do Espírito. A carne aqui é uma palavra grega que tem a ver com a nossa natureza pecaminosa. Ele falou bastante sobre isso no capítulo anterior de Romanos, no capítulo 7. Então a carne que Paulo fala, todas as vezes que aparece essa expressão do Novo Testamento, é uma referência à natureza pecaminosa com a qual nós nascemos e que nos escraviza, nos leva a fazer o que é errado. Inclusive Paulo fala muito claramente dessa luta no capítulo 7, quando ele diz: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse sim eu faço, miserável homem que sou. E nós já temos falado exatamente a ideia dessa natureza pecaminosa. O que é que Paulo está tentando mostrar? Para que você não encare a natureza pecaminosa como algo simples, como algo banal. Não é, é algo terrível. A natureza pecaminosa que está dentro do nosso coração, faz parte do nosso ser, é algo colocado pelas Escrituras como imundo. O capítulo 7 de Romanos, Paulo compara isso a um corpo em estado de decomposição, em estado de putrefação, e você está carregando este corpo sobre os ombros. E ele faz tão parte de você que aquele corpo, aquela carne começa a se entranhar com a sua, fica pregado, grudado com a sua carne, com o seu corpo. Ele faz parte de você. Então nós estamos carregando durante toda a nossa vida algo imundo, está dentro de nós. Nós não somos bons como nós achamos. O profeta Isaías vai dizer que os nossos melhores atos de justiça são como trato de imundície diante de Deus. Nós temos dentro do nosso coração toda a capacidade de cometer os mais absurdos dos pecados. Nós não estamos isentos. Estamos livres do poder do pecado. O pecado não tem domínio sobre você. Mas se você se inclinar para essa coisa que tem no seu coração, se você começar a viver de modo que nós chamamos carnal, que é exatamente o modo pecaminoso de falar, se você começar a cogitar daquilo que está dentro de você, você estará se afastando daquilo que é do Espírito, você está se afastando de Deus, e você terá uma vida carnal. Aí Paulo diz: se você cogita das coisas da carne, você vai colher os frutos da carne. Se você cogita das coisas do Espírito, você vai colher os frutos do
Espírito, nós sabemos muito bem quais são os resultados de cada um, de modo prático na vida, não sabemos? Gálatas capítulo 5, Paulo fala das obras da carne, que são prostituição, inveja, lascívia, impureza, idolatria, feitiçaria e por aí vai. Tudo que não presta. Tiago diz que onde há inveja e sentimento faccioso, aí há toda espécie de coisa ruim. Está falando da natureza pecaminosa. Mas os frutos do Espírito, ali mesmo em Gálatas, Paulo vai dizer mais adiante. Quando fala de carne, ele fala de obras. Carne não tem fruto, tem obras. Quando ele fala do Espírito, então ele fala de frutos, não de obras. Aí, quando ele fala do Espírito, ele diz que os frutos são amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. São dois estilos de vida totalmente diferentes. E eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, irmãos, que é tão importante. Porque mesmo tendo sido salvo, livre da condenação do pecado, você precisa também vencer pelo poder do Espírito o poder da carne, o poder do pecado. E Jesus te libertou do poder do pecado. Mas é possível que a gente venha se distrair na vida cristã e se inclinar para os frutos da carne. Eu quero dizer que você não vai se dar bem na vida, não vai dar certo. Aqueles que cogitam das coisas do coração e que ostentam realizar os desejos do seu coração, falávamos pela manhã sobre os desejos do coração de Salomão, não vai dar certo. Você não vai ter paz, você não vai encontrar felicidade. Um dia vão descobrir, vem à tona, não vai dar certo. E você vai trazer então a dor da desobediência, a vergonha do pecado, o escândalo, às vezes uma tristeza para a família. Ninguém peca contra Deus e é bem sucedido. Então nós temos a opção de escolher: eu vou atender a voz do Espírito, ou eu vou atender a voz do meu coração, que é a natureza pecaminosa. Mas eu quero dizer que Jesus te libertou do poder do pecado. Número 3, ele também te libertou da presença do pecado. Então veja, 3 coisas importantes: a condenação do pecado, o poder do pecado, a presença do pecado. A condenação do pecado diz respeito ao passado, eu já fui perdoado. O poder do pecado diz respeito ao presente, ao meu dia a dia. E a presença do pecado diz respeito ao futuro, porque eu vou morar no céu com Deus e lá não tem pecado. Veja versos de 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Paulo está falando de futuro, de ressurreição, de esperança, de vida eterna, de segurança, de garantia. Então, se o Espírito de Deus habita em vós, você tem a garantia de que não há mais condenação, você tem a garantia de que não está mais debaixo do poder do pecado, e você tem a garantia de que vai ter a ressurreição, porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o Filho de Deus, vencendo a morte, vai nos ressuscitar também. E da mesma forma como deu a ele um corpo glorificado, vai dar também a nós um dia o nosso corpo glorificado. Deus vai restaurar todas as coisas. Então Paulo está falando de uma esperança bendita. Ele está falando de alguém que é agora habitado pelo Espírito de Cristo. Ele diz no final do verso 9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é a garantia de que você pertence a Deus? Foi selado pelo Espírito Santo. Você é habitado pelo Espírito Santo. Paulo vai dizer em Efésios que você não deve entristecer ao Espírito Santo de Deus, porque o nosso pecado entristece o Espírito Santo. Nós fomos selados. O Espírito Santo é a prova, a garantia de que você agora pertence a Deus. Você é habitado pelo Espírito. Se você não tem o Espírito, Paulo diz, você não é de Cristo, porque a prova de que
que você é de Cristo é que você é habitado pelo Espírito e é dirigido pelo Espírito. Como é que eu sei? Como é que eu sei, pastor, se o Espírito Santo habita em mim? Pelos frutos. Pelos frutos do Espírito. O Espírito Santo habita em você? Pelos frutos os conhecereis. Quem disse isso? Jesus, lá no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus. Inclusive, naquele contexto lá, Jesus está condenando os falsos profetas que fizeram milagres. E aliás, o texto lá diz muitos milagres, que expulsaram demônios, que fizeram coisas extraordinárias. E Jesus diz: naquele dia eu vou dizer, nunca os conheci. Mas Senhor, em teu nome fizemos milagres, não é o argumento deles? Em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos maravilhas. Jesus diz: esses não são os frutos. É interessante isso, né? Porque é exatamente o contrário do que nós estamos vendo hoje, que está impressionando as pessoas. A igreja, ela é relevante na sociedade na medida que ela consegue resolver os problemas das pessoas. A oração, ela é poderosa se, quando o pastor diz amém, o milagre acontece. Na mente das pessoas, na avaliação das pessoas, nos critérios que elas usam para escolher qual igreja, esse detalhe é levado em conta, e para essas pessoas esse é o fruto. Jesus diz: esse não é o fruto. A profissão de fé, porque eles dizem Senhor, Senhor. Jesus diz: não adianta eu me chamar de Senhor e não fazer o que eu vos mando. Então chamar Jesus de Senhor não é o fruto. Envolve isso, mas não é o fruto. Fazer milagres não é o fruto. Talvez até envolva isso, coisas extraordinárias, mas não é o fruto. E quando Jesus diz: pelos frutos conhecereis, ele diz qual é o fruto lá mesmo em Mateus: aquele que faz a vontade do Pai. Simples. Então eu sei se o Espírito Santo de Deus habita em mim. Como? Se eu faço a vontade do Pai. Se eu tenho prazer em fazer a vontade do Pai. Esse é o primeiro critério. Você tem prazer em fazer a vontade de Deus? Eu não estou falando se você peca, se você não peca, porque todo mundo peca. Esse não é o critério aqui. Mas tem um critério que nos ajuda. Você tem prazer em fazer aquilo que agrada a Deus? Pode ser vir para a igreja, pode ser ler a Bíblia, orar, ofertar, servir, trabalhar. Você tem prazer nessas coisas de Deus, que não faz nenhum sentido para o mundo? Tem prazer no seu coração? A segunda coisa: você tem repúdio ao pecado? Esses dois critérios ajudam a você saber se é habitado pelo Espírito Santo. Não é se você peca, repito isso, mas quando você peca, você sente tristeza? Você sente que ofendeu a santidade de Deus? Você sente necessidade de pedir o perdão de Deus? Você confessa os seus pecados a Deus? Não, mas eu já sou crente, eu estou falando da vida cristã mesmo. Quando você peca, você confessa? Você se entristece? Você lamenta pelos seus pecados? Você luta contra os seus pecados para abandonar os seus pecados? Isso é importante, porque se você está acostumado com o pecado, se você guarda, se você esconde, se você oculta, se você se acostumou a viver no pecado, cuidado, cuidado. Pode ser que não tenha nada do Espírito Santo lá, porque o Espírito fala, o Espírito incomoda, e tem um critério que Paulo falou lá em Romanos capítulo 2, que Deus deixou gravado no coração de cada pessoa. É uma coisa chamada consciência, que atormenta ou que traz paz. Consciência não é mais um meio de revelação, mas a consciência é um critério que Deus colocou no nosso coração para, através dessa consciência, chamar a nossa atenção. Você já ouviu a expressão estou de consciência pesada? É essa a ideia de alguém que está sendo incomodado pelo Espírito Santo. Então, avalie. Eu tenho o Espírito de Cristo, eu tenho prazer nas coisas de Deus e eu tenho repúdio para com as coisas do pecado.
aí eu vou saber se eu fui mesmo liberto da condenação do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado, porque no futuro o pecado não estará lá. Deus vai julgar todas as coisas, e lá no reino de Deus não entra o pecado. Perfeita paz, alegria, a presença de Deus. O mal não subsiste na presença de Deus. Então, irmãos, nós devemos perseverar, porque Deus nos livrou dessas três coisas. Número 2, nós devemos perseverar porque esta é a marca dos filhos de Deus. Olha a partir do verso 12 comigo. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba Pai, a ideia de papai, de intimidade. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, o Filho de Deus, ele vai perseverar, e esta é a marca do Filho de Deus. Não existe ninguém, escute bem o que eu vou dizer, que tenha recebido a semente do Evangelho, que tenha sido habitado pelo Espírito Santo, que consiga viver uma vida de pecado, deliberadamente, conscientemente. Um ato de pecado é uma coisa, um estado de pecado é outra coisa, uma vida de pecado. O Filho de Deus, João vai dizer isso na primeira carta, lá adiante, não pode viver pecando, pois o que permanece nele é a divina semente. Então, todas as vezes que o Filho de Deus peca, ele vai até o Pai e confessa. Quando João começa a carta lá, a primeira carta, ele diz: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Tem uma seita que diz que o crente não peca mais, mas não é verdade. A gente peca, mas nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, é diferente. E quando João escreve ali para crentes, ele está dizendo o propósito da carta: eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, a marca do Filho de Deus é que ele vai perseverar. Em outras palavras, o Filho de Deus, ele não vai ficar satisfeito com uma vida pobre e medíocre de pecado. Em outras palavras, ele não vai desistir de lutar. Ele vai ficar sempre assim. Todas as vezes que ele cair, ele vai depender do Pai para levantá-lo. Ele vai sempre confessar. Ele vai todas as manhãs pedir perdão, pedir misericórdia, pedir ajuda. Ele não desiste. E o Pai também não desiste dele. Então, essa é a marca do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é herdeiro de todas as promessas. Ele é herdeiro com Deus e é co-herdeiro com Cristo. O verso 14 que nós lemos diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito Santo, então você é filho de Deus. Vamos avaliar o nosso coração. Vamos avaliar nossas ações, os nossos frutos, as nossas obras. Vamos fazer um balanço da nossa vida. Vamos pesar as nossas obras. E vamos ver que tipo de sentimento a gente tem diante do pecado, que tipo de sentimento a gente tem diante da presença de Deus. E aí nós vamos ter a resposta da própria palavra de Deus. Número 3, nós devemos perseverar por causa da esperança da glória eterna. Olha o verso 18 comigo, a partir do verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a
filhos a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Veja, o apóstolo Paulo ele fala sobre várias coisas aqui. Você vai perseverar porque você está olhando para frente, porque você confia na esperança da glória eterna. E quando Paulo fala no verso 18, ele faz aqui um comparativo entre essa vida e aquilo que Deus preparou para você no futuro. Ele diz: eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, toda angústia, toda dor, todo sofrimento, ele não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Deus tem algo maravilhoso preparado para nós. Deus, o Senhor Jesus disse lá em João 14 que Ele está preparando um lugar. E Ele disse que quando Ele preparar esse lugar, Ele vai voltar e vai nos levar para que onde Ele esteja, nós estejamos também. Então falar do céu não é um discurso vazio. Falar do céu não é conversa fiada. Falar do céu não é uma ilusão da religião. Falar do céu é a nossa esperança, é aquilo que nós esperamos, é aquilo que nós aguardamos, e nós temos certeza por causa das promessas da palavra de Deus. O Senhor Jesus garantiu que nós um dia vamos estar com Ele eternamente nesse lugar, nesse paraíso, que tudo vai ser restaurado, vai ser restabelecido, e nós vamos ter uma vida eterna. Você não pode imaginar. É isso que a Bíblia diz, você não pode imaginar. É algo tão precioso, tão maravilhoso que Deus tem para você, que se você soubesse, que se você tivesse um pouquinho de noção, o sofrimento do tempo presente, você tiraria de letra. É tão passageira a vida, não é? É tão rápida a vida. O sofrimento para o Filho de Deus não vai durar para sempre, porque Deus tem algo muito melhor preparado para cada um daqueles que entregou a vida nas mãos de Jesus Cristo. Deus tem algo maravilhoso. O céu não será um local de monotonia, não vai ser um local onde nós não vamos ter o que fazer. Você vai ter corpo glorificado, todas as coisas vão ser restauradas. Lá não haverá cego, lá não haverá surdo, não haverá aleijado. É corpo glorificado. Nós vamos comer no céu, nós vamos trabalhar. Nós temos muito o que fazer durante toda a eternidade. Então é algo fantástico, algo maravilhoso. Por isso que Paulo se alegra. E aí agora, irmãos, é interessante porque a partir do verso 19 ele vai falar da criação. E ele diz no verso 21 que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. O que é que Paulo está dizendo? Se você olha para a natureza, ele está dizendo que a natureza também foi afetada pelo pecado. E ela geme. E ela aguarda a restauração de Deus um dia. A própria criação será redimida. No versículo 23, ele diz que nós somos as primícias do Espírito. E nós gememos no nosso íntimo, assim como toda a criação. Então Deus vai restaurar todas as coisas um dia. A criação geme, a criação aguarda. Diz que a criação suporta as angústias até agora, versículo 22. Mas um dia, essa criação que nós achamos belíssima, essa criação que nós achamos linda, a mão de Deus, não é? Porque diz que a criação revela a mão de Deus. A criação revela a glória de Deus. Os atributos invisíveis de Deus são revelados pela criação. Ela é linda, é fantástica, é maravilhosa. Cada lugar bonito desse mundo. Paulo diz: isso não é nada diante do que Deus há de fazer com essa criação, que não estará mais afetada pelo pecado. E ele diz: assim como a criação será redimida, o nosso corpo mortal também será redimido por causa da obra de Cristo. Verso 25: nós esperamos o que não vemos, então com paciência nós o aguardamos. Você deve perseverar, porque há uma esperança bendita, há uma esperança maravilhosa que aguarda por nós no futuro. Número 4, devemos perseverar por causa dos propósitos eternos de Deus. Veja, Deus tem um plano para você enquanto você está aqui. Então, por essa razão, você deve cumprir sua missão fielmente.
Por causa dos propósitos de Deus, a partir do versículo 26, ele diz: o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, aqui está falando de você que já entregou a vida a Cristo, preste atenção. Aos que de antemão conheceu, esse de antemão é antes de qualquer coisa. Não existe tempo para Deus. Quando foi que Deus nos escolheu? A gente diz assim, antes da fundação do mundo. Mas não existe tempo para Deus. Qual foi o tempo em que nós não estávamos na mente de Deus? Nunca. Deus nunca descobre um novo plano. Deus nunca tem uma nova ideia. Deus nunca tem uma nova solução. Tudo já está na mente de Deus. Então, nós sempre estivemos lá. Essa linguagem é para que você entenda que antes de qualquer coisa, Deus, veja aí, verso 29, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. O que é que Deus fez? Deus escolheu você para que você, como irmão de Jesus, você tenha cada vez mais, durante a sua caminhada, a imagem de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho, ele é o nosso Senhor, ele é Deus. E o que a palavra aqui está dizendo é que o propósito eterno de Deus para a sua vida é que você seja uma pessoa cada vez mais parecida com Jesus. Esse propósito é o bem do versículo 28. Todas as coisas cooperam para o bem. E às vezes a gente não entende esse versículo porque tem muita coisa desagradável na nossa vida. Às vezes é uma morte, às vezes é uma doença, às vezes é uma perda, é um prejuízo, não é? Como é que tudo pode cooperar para o bem? O avião caiu e matou 200 pessoas. Qual é o bem? Que todas as coisas, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É porque tudo aquilo que te aproxima mais de Deus é o bem. A maior bênção é quando você está mais perto de Deus, porque você estando mais perto de Deus, você está mais parecido com Jesus. Então, às vezes, a dor, o sofrimento, o prejuízo está moldando o nosso caráter, a nossa vida. E é às vezes, através de situações assim, que nós vamos aprender. Tem coisas que o livro não ensina. Tem coisas que você escuta aqui, entra aqui e sai no outro ouvido. Não muda. Tem coisas que você só aprende passando, vivendo. É o livro da vida, é a situação da vida. Experiência não se compra, experiência não se lê, experiência se vive, se prova. E é isso que Deus faz na vida dos seus filhos. Às vezes tem algo tão precioso na nossa vida que nós não valorizamos. E Deus fala domingo após domingo, você aprende, você vê, você enxerga, mas você não consegue valorizar aquilo que você tem. Aí sabe o que Deus faz às vezes? Deus tira. Para quê? Para te ensinar a valorizar aquilo que você tinha e você nunca deu valor. Sabia que Deus faz isso? E esse é o bem de Deus para a sua vida. E Ele pode tirar qualquer coisa da sua vida se estiver ocupando o lugar dele. Pode tirar seu cônjuge, Ele pode tirar seu filho, Ele pode tirar seu irmão, Ele pode tirar o seu pai, Ele pode tirar a sua mãe, Ele pode tirar seu emprego. Enfim, Ele pode tirar aquilo que aparentemente te dá uma sensação de segurança. Ele trabalha. Veja, eu quero que você entenda isso. Esse é um propósito de Deus para a sua vida. É que você seja parecido com Jesus. E aí tem duas formas de você ser parecido com Jesus: ouvindo o ensinamento e vivendo. Aí você vai se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Mas se você não vive, Deus vai trabalhar de outro modo. Ele vai te ensinar na estrada da vida. Ele vai te disciplinar. Ele vai tocar. Ou é pelo amor ou é pela dor. Mas Deus ensina.
E Ele vai te fazer enxergar coisas que de outro modo você não enxergava. De outro modo. Eu não sei se você lembra o salmista lá no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Eu acho que é no verso 171. Ele diz: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Onde foi que o salmista aprendeu a palavra de Deus? No meio do sofrimento. E ele agora, depois do sofrimento, ele olha para trás e diz assim: Senhor, valeu a pena. Foi bom eu ter passado, porque eu aprendi. E o livro de Provérbios diz que só o insensato não aprende. O sábio aprende, o insensato não aprende. Então, Paulo está dizendo, irmãos, que Deus de antemão tem um propósito. Ele predestinou você para ser parecido com Jesus Cristo. Não desperdice o sofrimento, porque pode ser que esse propósito de Deus esteja se cumprindo na sua vida. Paciência, aguarde com paciência, perseverança, aguarde com fé, com perseverança, no temor do Senhor. O texto que o Raulson leu de Provérbios 23, lá, um versículo lá diz: e seja perseverante no temor do Senhor. Então, Deus está aqui transformando cada dia mais parecido com Jesus Cristo, a fim, no final do verso 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, falando de Jesus. E olha a maravilha, verso 30: aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Percebe que todos os verbos estão no passado, e percebe que quem fez tudo foi Deus. Nós não fizemos nada, e Ele não está falando de algo que pode se cumprir, mas no plano eterno de Deus é como se tudo já tivesse se cumprido na sua vida. Você já foi salvo, você já foi escolhido, você já foi predestinado, você já foi justificado, você já foi perdoado, você já foi inclusive glorificado. Nós não recebemos o corpo da glorificação ainda. Isso vai acontecer no arrebatamento. Mas ele diz: Ele já te glorificou. Sabe o que Paulo está dizendo? Quando Deus olha para nós, porque para Deus não tem futuro nenhum, Ele não está olhando para o futuro, Ele está olhando para o presente. Ele é atemporal. Então, quando Deus olha para nós, Ele já nos vê glorificados em Cristo. Todas as coisas estão claras diante daquele a quem temos que prestar contas. Então, por isso que Paulo colocou todos os verbos aqui no passado. E veja, Deus fez tudo. Ele te predestinou. No tempo certo, Ele te chamou. No tempo certo, Ele te justificou. E no tempo certo, Ele te glorificará. No dia do Senhor Jesus. Então, irmãos, o motivo para você perseverar é porque Deus tem propósitos eternos na sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Ele quer transformar o seu coração, moldar o seu caráter. Deus está edificando a sua igreja. Não é isso que Ele diz? Eu edificarei a minha igreja. Essas palavras de Jesus, elas são consoladoras. Porque não é o pastor quem edifica a igreja, é Jesus quem edifica a igreja, o supremo pastor. É Ele quem traz o alimento, é Ele quem traz a consolação, é Ele quem traz o espírito de sabedoria e de perdão, é Ele quem traz as promessas da vida eterna, é Ele quem intercede por você diante do Pai. E Hebreus diz que Ele está à direita da majestade. Então quem está edificando a igreja é Jesus. E João diz em Apocalipse que Ele passeia pela igreja, que Ele sonda os corações, que Ele avalia o nosso culto, a nossa devoção, a nossa adoração. Ele contempla o que você está pensando agora. Ele sabe das nossas motivações. Ele está edificando a sua igreja. Quem edifica a igreja é Jesus, e a igreja é dele, não é minha. Duas coisas importantes e consoladoras. Ele é quem edifica a igreja, e Ele é o dono da igreja. A igreja não é nossa.
Nós não temos o direito de fazer certas coisas que nós achamos que temos com a igreja. Por isso aumenta a nossa responsabilidade com a igreja. É a igreja do Senhor. Cuidado com o que você diz acerca da igreja. Cuidado com o que você fala acerca da igreja. Cuidado pela forma, às vezes, desleixada como nós estamos nos relacionando com a igreja. Talvez você não esteja valorizando aquilo que nós falamos, o que Deus está te dando agora. E eu tenho certeza que nós temos muito mais do que aquelas pessoas dos primeiros séculos tiveram. Nós temos muito mais. Nós temos muito mais do que as pessoas lá do Antigo Testamento tiveram. Temos muito mais. Nós temos as Escrituras completas. Nós já temos a história, o cumprimento de muitas das promessas de Deus. Nós temos mais revelação. Eles não tinham. Essa revelação que nós temos, eles não tinham. Você pensa que eles compreendiam o futuro? Os fatos escatológicos? Eles não conheciam, eles não sabiam. Então, irmão, você tem hoje toda a revelação que Deus desejou trazer para nós. Então você tem muito mais. Agora, isso também traz mais responsabilidade. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se você sabe mais, Deus vai cobrar mais de você. Qual é o propósito de Deus nesse ponto aqui que eu quero que você lembre? Ele está trabalhando para edificar a sua igreja e para transformar o seu caráter à imagem de Jesus Cristo. Qualquer coisa que ameace esse propósito eterno de Deus, Deus vai tomar as providências. Qualquer coisa que ameaça a integridade e a pureza da sua igreja, Deus vai tomar as providências, mais cedo ou mais tarde. É Deus que vai agir. Não brinque com Deus. Você pode enganar o pastor, e como pode, mas você não pode enganar Deus. E a Bíblia diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Deus é bom, Deus é longânimo, Deus é benignidade, Deus é paciente, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Mas quando Deus der um basta, quando Ele baixar a mão, sai da frente. Porque Deus é justiça e Ele zela pela sua igreja, pelo seu nome. Então, aquela ideia que às vezes vem à nossa mente, de que eu posso pecar e me safar, eu posso fazer coisas erradas e me dar bem, ninguém vai saber, ninguém vai descobrir, não acredite nisso. Você vai quebrar a sua cara. Em Gálatas capítulo 6, Paulo diz que aquilo que o homem plantar, ele vai colher, e nisto não há acepção de pessoas. Mais cedo ou mais tarde, vem. Se você está plantando bem, suporte, aguente, não desista, persevere, o fruto vem. Se você está cogitando as coisas da carne, é só aguardar, que é Deus quem vai fazer com que o resultado das coisas venha. Por último, irmãos, devemos perseverar por causa da segurança eterna. Nós vimos 5 razões porque devemos perseverar. Porque Deus nos livrou da condenação, do poder e da presença do pecado. Porque esta é a marca dos filhos de Deus. Por causa da esperança da glória eterna. Por causa dos propósitos eternos de Deus em nossas vidas. E por causa da segurança eterna. Então esse texto é fantástico. A partir do versículo 31, quando Paulo termina de expor tudo, ele agora vai concluir. Veja como ele começou o capítulo 8. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí ele fala sobre vários assuntos. Agora ele diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Você entende a pergunta de Paulo? O que Deus tinha de mais precioso, Ele te deu, o seu filho. O que mais Deus pode poupar para o nosso bem? Se Ele não poupou o seu próprio filho, será que existe algo que Deus pode reter quando é para o nosso bem? Paulo diz: absolutamente não. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus?
como é uma condenação, ele diz: quem é que vai usar isso? Porque é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Diga um amém bem forte. Amém? Agora sim, para baixo. Paulo está dizendo: qual é o seu problema? É sofrimento? Você está com medo de quê? Da morte? Tem medo da profundidade? Tem medo dos anjos? Tem medo dos demônios? Tem medo do homem? Tem medo dos perigos? Tem medo de ficar velho? Tem medo de ficar feio? Ficar barrigudo? Ficar careca? Banguelo? Tem medo de quê? Está com medo de ficar dependente das pessoas, de perder o emprego? Tem medo do futuro? Paulo diz: não tenha medo não, porque você vai ficar assim mesmo, banguelo, careca, gordo, velho, se você viver. Mas saiba de uma coisa: isso não é importante, porque nada do que te traz medo, nem mesmo a morte, poderá separar você do amor de Deus. Então Paulo está dizendo: olha, perseverança, porque aconteça o que acontecer, você não perde a sua salvação. Nada pode nos separar do amor de Deus. Dá para a gente cantar essa música no final disso? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu sei que muita gente ensina que se você pecar, você perde a salvação. Mentira! Onde é que tem isso na Bíblia? Não, mas a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Verdade. Ele está falando de salvação, está falando de perseverança. E está dizendo exatamente o que nós vimos aqui hoje à noite. Aquele que é de Deus, ele vai perseverar. A característica dos filhos de Deus é a perseverança. Ele não desiste, ele vai lutar pela obediência e pela santidade até o fim. Então essa é a marca do Filho de Deus. O que o texto bíblico está dizendo é que aquele que tem a salvação, persevera. Quem não tem perseverança é porque não tem salvação. Quem desistiu, abandonou a carreira, esse não tinha salvação. Não existe aquela ideia de que eu já fui crente. Ou é ou não é, mas nunca fui. Então, nada pode nos separar do amor de Deus. Você não perde a sua salvação por causa do seu pecado, por uma razão muito simples: a sua salvação não depende do seu desempenho. O amor de Deus por você não depende do que você faça ou deixe de fazer. A nossa tendência é se sentir menos amado, mas Deus não nos ama mais quando nós o obedecemos e não nos ama menos quando nós o desobedecemos. Deus simplesmente nos ama e quer o nosso bem, e trabalha pelo seu Santo Espírito para moldar o nosso caráter, porque nós precisamos sermos mudados para nos transformar à imagem de Jesus, para que quando as pessoas olhem para nós, elas tenham certeza de que nós somos diferentes, porque nós falamos como Jesus, nos vestimos como Jesus, vivemos como Jesus e perdoamos como Jesus. Nós somos parecidos com Jesus. Afinal de contas, cristão é exatamente isso: pequenos cristos. Que as pessoas nos vejam, aonde quer que estejamos, como uma revelação de Cristo, como alguém que está ali testemunhando daquilo que Cristo fez na sua vida, que persevera, que aguarda com paciência, que suporta, que não entra em desespero, porque sabe que o melhor ainda está por vir. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Querido Pai, nós agradecemos
porque o Senhor tem mesmo multiplicado o alimento da tua palavra para a nossa consolação. E o nosso pedido, Deus, nesta noite é que o Senhor mesmo edifique a vida de cada irmão, de cada pessoa aqui presente. Nós saímos daqui revigorados pela presença do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.